A inteligência artificial, bem, ela já não está a bater à porta da escola. Já entrou e sentou-se na sala de aula. E agora? Hoje vamos precisamente analisar um novo guia que funciona quase como um mapa para nos ajudar a navegar esta fronteira que é completamente nova e, claro, cheia de desafios para o ensino em Portugal. E logo a abrir, o guia deixa-nos com esta ideia fundamental. A questão não é se a inteligência artificial é boa ou má, quer dizer, não é esse o ponto. A mensagem aqui é outra e é bem clara. A tecnologia é, no fundo, uma ferramenta. A responsabilidade, essa é inteiramente nossa, depende do que fizermos com ela. E esta ideia, podem crer, vai definir o tom para tudo o que vamos ver a seguir. Ok, então, como é que chegamos a este ponto? Bem, o guia põe tudo em perspectiva. Pensem em 2022. De um momento para o outro, ferramentas de IA generativa, como o famoso ChatGPT, apareceram nas escolas e, como o título aqui sugere, foi mesmo uma disrupção sem convite. Ninguém estava à espera e apanhou toda a gente, todas as instituições, completamente de surpresa, sem quaisquer orientações oficiais para saber o que fazer. E claro, esta chegada repentina criou uma tensão imediata. É quase como se a IA tivesse duas caras. De um lado, temos um potencial incrível, não é? A possibilidade de personalizar a aprendizagem para cada aluno, de automatizar tarefas que roubam tempo. Parece fantástico. Mas, do outro lado da moeda, os riscos são igualmente gigantescos. Falamos de coisas sérias, violações de privacidade, algoritmos com preconceitos, problemas de plágio e, claro, a disseminação de desinformação. Então, perante este dilema, o que é que se faz? Proíbe-se? Ignora-se? O guia diz que não. A proposta não é um livro de regras super rígido e cheio de proibições. Pelo contrário, a ideia é oferecer algo muito mais flexível, uma espécie de bússola humana. O objetivo é simples: dar aos diretores, aos professores, os princípios de que precisam para se orientarem neste território novo, mantendo sempre, mas sempre, o foco no ser humano. E como é que funciona esta bússola? Bem, estes são os seus 4 pontos cardeais e são baseados em diretrizes de organizações como a Unesco. A ideia central é que a tecnologia tem de estar ao nosso serviço e não o contrário. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer proteger a ação humana, ou seja, a IA ajuda, mas não substitui. Quer dizer garantir que é usada para incluir e não para criar mais desigualdades. Significa promover a nossa diversidade, a nossa cultura, a nossa língua. E claro, significa que temos de perceber como é que ela toma as decisões, ou seja, transparência. E esta citação, olha, é a ponte perfeita entre os princípios e a ação. A defesa mais eficaz contra o viés é um utilizador informado. Isto diz tudo, não é? A solução não passa por proibir ou ter medo da tecnologia. A verdadeira solução é educar. É capacitar professores e alunos para que saibam usar estas ferramentas de forma crítica, de forma consciente. E isto leva-nos, claro, ao papel fundamental das lideranças escolares. O guia é muito claro neste ponto. As escolas têm de deixar de andar a reboque, a apagar fogos e a reagir aos problemas à medida que aparecem. A ideia é passar a ser proativo, ou seja, pegar no leme e definir o rumo a seguir. E como é que se faz essa transição da reação para a ação? O guia propõe um roteiro muito prático, em 6 passos. Reparem na lógica. Não se começa pelas regras, começa-se pelas pessoas, formando um grupo de trabalho com toda a gente da comunidade. Depois, faz-se um diagnóstico para saber onde se está. Só depois é que se definem os princípios éticos e as regras. E no fim, talvez as duas coisas mais importantes, ter um plano para aprovar novas ferramentas e, claro, um plano para comunicar e formar toda a gente. É um processo completo, de ponta a ponta. E claro, há um ponto que não podemos mesmo esquecer: o peso da responsabilidade legal. Isto é fundamental. No momento em que uma escola adota uma ferramenta de IA, ela passa a ser, para todos os efeitos, uma controladora de dados. O que é que isto significa? Significa que, perante a lei, ao abrigo do RGPD, a escola tem a obrigação de proteger a informação dos alunos com unhas e dentes. Não é uma opção, é uma obrigação legal. Muito bem, já vimos a visão geral e o papel das lideranças. Mas e os professores? Vamos agora focar-nos neles, porque o guia coloca-os, e com toda a razão, como o verdadeiro coração desta mudança. São eles a ponte, a ligação essencial entre a frieza da tecnologia e uma aprendizagem que realmente tenha significado para os alunos. Então, de que competências estamos a falar? Este quadro, que é uma adaptação da Unesco, dá-nos um excelente ponto de partida. Se olharmos para o nível mais essencial, aquele que se aplica a todos os educadores, vemos que o foco está em coisas muito práticas. É preciso ter uma mentalidade que veja a IA como uma ajuda, não uma ameaça. É preciso conhecer as bases da ética e da privacidade de dados e, talvez o mais importante, é preciso saber como usar estas ferramentas para atingir objetivos de aprendizagem específicos na sala de aula. E, para que os professores desenvolvam estas competências, o guia sugere um caminho de formação estruturado em 3 níveis.
Faz todo o sentido. O primeiro nível é a base, literacia em IA para toda a gente, para que todos falem a mesma língua. Depois, para quem quer ir mais além, há um segundo nível focado na integração na sala de aula. E, por fim, um terceiro nível para os líderes e inovadores, para que possam eles próprios criar políticas e formar os seus colegas. Já falamos das escolas, dos professores e os alunos. O que é que eles precisam de aprender neste novo mundo? O guia aqui divide a abordagem em duas frentes, que são diferentes, mas que no fundo se complementam. E esta distinção é mesmo crucial. Por um lado, temos o aprender com IA. Isto é o quê? É aprender a ser um utilizador inteligente, crítico, que sabe fazer as perguntas certas e avaliar as respostas. Por outro lado, temos o aprender sobre IA. Aqui o buraco é mais embaixo. É perceber o que está debaixo do capô, os algoritmos, os dados, como é que a máquina pensa. Uma coisa prepara cidadãos digitais para o mundo de hoje, a outra prepara os criadores para o mundo de amanhã. Claro que isto não se faz tudo ao mesmo tempo. A ideia é que estas competências vão evoluindo com a idade dos alunos. No primeiro ciclo, a coisa é mais exploratória, focada na criatividade, sempre com orientação. Mais tarde, no terceiro ciclo, já se espera que comecem a desenvolver um pensamento mais crítico e a usar a IA para investigar. E quando chegam a secundário, o objetivo é que já usem estas ferramentas para coisas mais complexas, como análises avançadas ou projetos de pesquisa autónomos. Portanto, no final de contas, quer seja no primeiro ciclo ou no secundário, o grande objetivo que une todo este percurso é só um: desenvolver a chamada literacia e inteligência artificial. E o que é isso de ser letrado em IA? Na prática, significa ter estas competências no bolso. É saber olhar para uma resposta da IA e pensar, isto faz sentido ou é um disparate? É conseguir identificar os chamados erros ou alucinações da máquina. É perceber as fronteiras do uso ético e do plágio. E, claro, uma competência cada vez mais valiosa: saber falar com a IA, ou seja, formular bons prompts para obter bons resultados. Chegamos ao fim e a conclusão do guia não podia ser mais direta. A tecnologia não vai ficar à nossa espera. As escolas, os professores, os responsáveis políticos, ninguém se pode dar a luxo de ficar parado a ver o que acontece. A mensagem é esta: a hora de agir é agora mesmo. E esta análise termina apropriadamente não com uma resposta definitiva, mas com uma pergunta que fica a pairar no ar para todos nós. A tecnologia já chegou, isso é um facto. A verdadeira questão agora é outra: como é que nós, enquanto comunidade, vamos escolher usar estas ferramentas para construir o futuro da educação?